Deus quer te tocar nessa noite. Basta você abrir teu coração. Não pela metade, mas por inteiro. Eu quero dizer algo para você, é uma noite de você experimentar esse amor por inteiro. O amor de Jesus. A morte não pôde vencer Jesus. Onde está a morte? A morte não venceu o nosso Jesus. Ele não ficou naquela cruz. Ele desceu daquela cruz, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte por mim e por você. É por isso que nós estamos aqui nessa noite para fazer uma festa para Ele. Toda vez que nós se reunimos aqui para cultuar, nós vamos fazer uma festa para Ele, porque Ele venceu a morte. E quando Ele venceu a morte, Ele venceu a cruz. Ele foi por mim e por você que Ele venceu a cruz. Foi para nos dar vida e vida em abundância nele. Foi para que eu e você fôssemos resgatados do lamaçal do pecado, das drogas, da prostituição, da mentira. A morte de Jesus é simplesmente o resgate, a remissão dos nossos pecados, a acusação que estava sobre sua vida. Quando Jesus foi pregado naquele madeiro, entre ladrões, foi pelo meu e o seu pecado. Ele teve uma morte de cruz. E ele foi para aquela cruz como um cordeiro. Ele não abriu a sua boca, como um cordeiro que vai para o matadouro. Eu creio que você um dia já, ou não, mas eu quero compartilhar com você. Eu já vi matarem o cordeiro. E você sabe o que chama atenção? É que você vai lá, você pega ele, e você... Meu avô fazia assim, ele pendurava aquele cordeiro. E quando você pendura, você tem que levantar. Meu avô passava a faca no pescoço dele. E ele fica olhando para você. E ele não abre a boca. Você já viu matar um porco? O escândalo que ele faz? É por isso que o meu Jesus foi levado para aquele madeiro, como um cordeiro que não abriu a boca. Ele ficou calado pelo meu e o seu pecado. É por isso que nós nos reunimos aqui como forma de gratidão a Ele, de adoração a Ele, pelo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Você só está aqui nessa noite pela misericórdia de Deus, porque os planos do diabo eram tirar a sua vida, mas Jesus frustrou os planos do diabo com a morte na cruz. Ele tornou possível você se aproximar da salvação, da alegria. É por isso que aonde está a morte? Aonde está a morte nessa noite na sua vida? Aonde estão os seus acusadores nessa noite? Não tem, sabe por quê? Porque a morte de Jesus, ela te tornou livre. Ela te tornou livre. Existia uma dívida contra mim e contra você. E Ele levou naquela cruz, calado. É por isso que eu gosto do texto de Isaías 53. E eu queria que você abrisse. Oh Jesus, eu não estou chorando de tristeza, estou chorando de alegria. Isaías 53. Mas eu queria ler antes para vocês, Isaías 52, versículo 13, que diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado.
mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Hoje a terra parou. Se existe que ela parou, ela está parada. As coisas pararam hoje para comemorar a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Eu fico vendo às vezes as pessoas fazendo disso um comércio, como se o chocolate fosse algo além da morte de cruz de Jesus. Mas eu sei que isso é um comércio que foi feito paralelo a isso, uma oportunidade. Mas eu estava pensando nessa tarde, é uma oportunidade também para que tire o foco, porque começa um mês antes, os mercados, as lojas começam aquelas coisas desenfreadas. Um mês antes você já via aquele chocolate se pendurado. É por isso que nós precisamos, esses dias como igreja, trazer realmente qual é o sentido disso. A morte e ressurreição de Cristo. O porquê Ele fez isso. E hoje eu posso dizer que o mundo todo falou. É por isso que esse versículo final diz assim: assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Até quando você apresenta uma peça, quando você vê as peças na TV, algumas meia fora da casinha, mas você pode ver que pessoas param. A gente foi numa apresentação sexta-feira da Paixão de Cristo. Foi lá na saída, lá para São José, e o pessoal vai. E você vê assim as pessoas paradas. Aquela peça chama atenção. Até hoje é anunciado, reis se calam, as nações param. Sabe por quê? Por causa do nosso Jesus que está em Isaías 53. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviada pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquedores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías está falando simplesmente do nosso Jesus. As nossas transgressões, as nossas enfermidades, as nossas feridas estavam sobre ele, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas iniquidades. Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Queridos, Jesus não abriu a boca por mim e por você. E ele sabia qual era o propósito de estar nessa terra. Quando ele foi gerado no ventre da mãe dele, ele já sabia qual era o propósito. O que ele esperava era uma cruz, um madeiro. O que ele esperava era a morte, porque a morte dele nos traz vida, e nos traz vida em abundância. A morte dele nos resgata. Eu quero falar só dele nessa noite, porque por ele, para ele são todas as coisas. Não tem culto a homens, tem culto a Deus. Tem culto a Deus. E ninguém vai a Deus se não for por ele. Você tem que passar por Jesus, você tem que conhecer Jesus. Você tem que chegar, passar por ele. E esse texto ele é muito forte, porque ele fala antes do que ia acontecer com Jesus, do que ia acontecer com ele. Eu tenho dito sempre nas reuniões que nós estamos aqui para dizer para você que esse evangelho ele vai te conduzir à morte do seu eu, a morte das suas vontades, dos seus desejos. Tudo isso para você cumprir a vontade do Pai, assim como aconteceu com Jesus. Assim como aconteceu com ele. Não há nada melhor, queridos, do que fazer a vontade de Deus. Não há nada melhor do que fazer a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, as suas crises vão embora, as suas lutas vão embora, as suas inconstâncias vão embora, os seus medos vão embora, porque tudo coopera para o bem daqueles que servem a Deus. Então quando eu faço a vontade de Deus, acabam minhas crises, mas o meu amor aumenta. É por isso que nós estamos aqui, para anunciar as boas novas, falar do que Jesus fez nas nossas vidas, dizer para você que vale a pena cada dia vivido na presença do Senhor, e que você não está perdendo tempo, e que vale a pena você orar pelos enfermos, vale a pena você falar desse evangelho e dizer: Jesus mudou a minha vida, Ele me tirou do lamaçal do pecado. Eu falei quinta-feira, vá para sua casa e pega uma folha, bote 2 colunas ali, bota um risco no meio e coloca assim: quem eu era e o que Deus fez na minha vida. E você, com certeza, você vai se surpreender que Deus mudou muitas coisas na sua vida.
E às vezes as pessoas perguntam: o que mudou na sua vida? Porque só em igreja? Não, não é só em uma igreja. É Jesus que muda as nossas vidas. Ele que muda nossas vidas. Só Ele que tem esse poder de mudar as nossas vidas. Mas eu tenho que estar no centro da vontade dEle. Por isso que Jesus falou: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feita a tua vontade, não a minha. E alguns perguntam: e Deus deixou Jesus ser pregado? Há alguns estudiosos que dizem, naquele momento, quando Jesus fala: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Alguns dizem que naquele momento Deus tapou os seus ouvidos para não ouvir o que estava acontecendo com o seu filho. Porque nós não sabemos o preço que custou aqueles chicotes nas costas de Jesus. Nós não sabemos o preço, o que lhe custou. Mas Ele levou sobre si. Ele levou sobre si o pecado do mundo. Só o olhar de Jesus, quando aquele homem chegou e fizeram com que ele carregasse um pouco a cruz com Jesus. Eu imagino que o olhar de Jesus, aquele homem foi constrangido e mudou a vida daquele homem. Só o olhar de Jesus mudou a nossa vida, querido. Simão, né? Quando ele botou aquela cruz nas costas com Jesus. Lá no céu você vai poder perguntar para ele como é que foi isso. Quanto custou isso? O que você sentiu? Porque o pecado do mundo estava sobre ele. Ele estava sendo ali moído. Moído pelas nossas transgressões. Nós não podemos perder a oportunidade de falar desse amor. Não podemos perder a oportunidade de falar do que Deus fez em nossas vidas. De falar da morte da cruz. Nós não podemos, nós somos a noiva de Cristo na terra. Nós somos a noiva. E nós temos que preparar a volta de Jesus. É por isso que quando Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está sentado à destra do Pai, aguardando o momento que Deus falar: volta. Volta, porque a minha noiva já está pronta. E nós temos que anunciar, porque há um clamor da terra, há um clamor de cidades, de países esperando alguém que se disponha a falar desse amor. Jesus, quando ele morreu, você pode ver logo em seguida em Marcos, ele fala do quê? Ide. Ide. Ide e pregar o evangelho. Quando fala no ide, fala: vá, faça. Fala do que eu fiz na cruz. Fala em todos os cantos, aonde você estiver. Fale desse amor. Fale desse amor. Sabe, a falta desse amor faz com que as pessoas procurem hoje as drogas, a prostituição. Elas procurem satisfazer algo. Na sua vida circular, tentando preencher um vazio aqui. O teu coração, ele foi preparado para caber só Jesus. É por isso que o homem busca desesperadamente alguma coisa para satisfazer no homossexualismo, e alguma coisa para suprir as suas necessidades. Mas só Jesus pode suprir a minha e a sua necessidade. Só Ele que faz você sorrir quando você não tem nada no bolso. Só Ele faz sorrir quando você não tem uma casa, mas tem um lugarzinho para morar. Só Ele te faz sorrir andando de ônibus ou de carro, indiferente. Só Ele. Só Ele. Só Ele que nos ama. Só Ele que nos ama. Só Jesus nos ama. Mesmo sabendo quem você era, aprove Deus te resgatar e te libertar.
É por isso que nós vemos dizendo o ano todo aqui, olha que nós vemos, Deus vem aqui só para adorar Ele, exaltar o nome dEle, engrandecer o nome dEle. O que eu preciso fazer? Você só precisa se entregar totalmente a Ele. Deus quer fazer nesses dias algo em nossas vidas. Deus vai marcar algumas coisas em nossas vidas nesses dias. Deus vai colocar a casa em ordem, o nosso coração em ordem com o dele. Você precisa nessa noite ouvir a voz do Senhor. Ouvir como Deus ouve. Ouvir como Deus ouve. Quando Jesus é falado de Jesus 400 anos, Deus parou de falar com o povo. Mas o povo, ele continuava buscando, mas Deus parou de falar com eles. Até que aprove Deus novamente. E Mateus começa toda a história novamente. Aonde ele pega uma mulher, e ali ele começa tudo de novo. Aprove Deus tirar o seu filho do lugar que estava com ele e colocar no nosso meio, por mim e por você. Eu queria que você abrisse em Romanos capítulo 10. Eu creio que há muito a ser feito. Eu creio que esse é um trabalho da igreja. Ide e pregar o Evangelho de Jesus Cristo a toda a criatura. E Romanos, um texto que me chama a atenção, Romanos capítulo 10, diz assim, versículo 14: como porém invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregação? E como pregarão se não forem enviados? Como? É isso que nós temos falado nesses dias aqui, queridos. Nós temos falado desse amor de Jesus e dizer para você que nós precisamos fazer alguma coisa. Ao nosso redor as pessoas estão indo a passos largos para o inferno, porque nós somos muitas vezes egoístas com a nossa vida. Não se preocupamos muitas vezes com as pessoas que estão ao nosso redor. Deixamos escapar pelos dedos a uma oportunidade de falar do amor dele, falar do que ele fez na cruz. E aquele ato, o que tornou possível na minha vida e na sua vida. Por isso que as pessoas dizem assim: mas eu não vou pregar o Evangelho porque eu não sou um evangelista. Você pode falar do amor de Deus. Você pode dizer o que Ele fez por você e de onde Ele te tirou. Então como virão? Como crerão? Se não há quem pregue, se não há quem fale. E há um sistema que quer impedir isso. Esse texto, ele fala disso. Que como? Quando você recebe Jesus, você não recebe só para você. Você recebe para partilhar com outras pessoas. Você não recebe o Evangelho só aonde você é egoísta. Eu cuido só para mim. É onde eu reparto esse amor. Eu passo para frente esse amor. E há muitas vidas esperando uma palavra sua, uma palavra minha. Esse é o trabalho da igreja, sabia? Nós como igreja nós nos reunimos aqui para adorá-lo, ouvimos uma palavra, recebemos uma palavra, saímos lá fora e tocarmos outras vidas.
tocarmos outras vidas. Como crer se não ouviram ainda? Como? As pessoas estão cheias de informações, as pessoas estão cheias de conhecimentos humanos. Elas não precisam mais disso, elas precisam de Jesus. É por isso que eu falei agora há pouco, há uma corrida desenfreada e as pessoas buscarem. Há um vazio. É por isso que buscam em todas as coisas, buscam na prostituição, nas drogas, querem suprir algo dentro. E Deus colocou em nós o reino dele. Eu falei esses dias, colocou um tesouro em vaso de barro. Ele colocou um tesouro em vaso de barro, para que agora não seja minha e sua, mas seja dele. Então quando nós falamos nesse domingo, nesse dia, esse dia onde comemora a ressurreição, a morte e vida de Jesus, quem sabe é para dar um chacoalhão em nossas vidas. E Deus falando: acorde, acorde. Tem gente esperando uma palavra sua. Acorde, igreja, acorde. Acorde, mais uma peça teatral, acorde. É isso que nós precisamos fazer, acordar. Deus quer colocar em ordem nessa noite as nossas vidas, para que eu e você possamos entender o que Ele quer fazer na sua vida. E como invocarão? Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Romanos, um pouquinho antes, no capítulo 8, diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou. Mas a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nossa, eu venho à igreja, eu quero receber algo que encha, satisfaça a minha alma. Não. Eu quero dizer algo para você como igreja de Jesus Cristo. Nessa terra, nós precisamos manifestar o reino dele, falar desse amor, falar desse sacrifício na cruz, falar que vale a pena você entregar a sua vida a Ele, vale a pena. E como virão se não há quem pregue? Os nossos tempos estão a cada dia mais reduzidos. Está sendo reduzido. Se você pudesse ter 48 horas, 72 horas só no dia para você poder fazer tudo e não consegue. Está sendo reduzido. E o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele quer parar isso em nossas vidas. E como ouvirão se não há quem pregue? Porque não há tempo às vezes de fazermos isso. Estamos tão ocupados com a nossa vida, com as nossas coisas. Eu deixo de trabalhar. Não. Mas tudo é um tempo oportuno de você falar do amor de Deus, falar do que Ele fez na cruz, do ato dele na cruz, e que foi por amor. E foi por amor. É por isso que o maior atributo de Deus é o amor. Muita gente está indo, como eu falei agora há pouco, a passos largos para o inferno, porque como ouvirão se não há quem pregue? A minha maior preocupação, querido, não é só nós estarmos aqui. É legal estarmos aqui. A preocupação é o que você vai fazer com aquilo que você tem recebido de Deus. E saiba, tudo aquilo que você recebe de Deus, você vai ter que prestar conta, porque todos nós vamos comparecer perante Deus. A Bíblia fala disso. E lá nós vamos ter que prestar conta. O que você fez com aquilo que eu dei para você? Sabe, aquela desculpa. Sabe, Deus, eu tive medo. Eu fraquejei. As coisas do mundo, elas foram.
mais atraentes. Ah, eu não tive tempo, eu perdi tanto tempo com tantas coisas. Ah, o senhor sabe, trabalho, faculdade, viagens, tudo isso. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Eu falei quinta e vou repetir aqui novamente. Um dia eu estava aqui, Deus mostrou muito claro assim, algumas pessoas entrando e indo embora. Eu não entendi o porquê. Deus falou, pessoas que estão indo nas nações, porque as pessoas pararam de falar, vai, ide e pregar o evangelho. E nós temos falado aqui do evangelho. Às vezes as pessoas dizem, isso não existe, parece que é uma loucura, né? O evangelho de morte é de morte, que nós vamos perder a nossa vida para depois encontrá-la, mas que agora é necessário nós perdermos as nossas, nós vamos perder, vamos deixar de fazer as nossas vontades e fazer a vontade de Deus. Nós vamos começar a deixar essas coisas para trás, e que nós vamos perder algumas coisas, mas depois nós vamos ganhar, e que nós vamos ter que deixar algumas coisas para trás, mas depois Deus vai nos recompensar. E que são vidas. Jesus morreu naquela cruz não por coisa, mas foi por vidas. Foi por vidas. Por isso que quando ele foi crucificado, ele ressuscitou no terceiro dia. E você pode ir lá em Marcos, ele está lá, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. A toda a criatura. A terra aguarda nesses dias, querido, a manifestação dos filhos de Deus. Nós não somos evangélicos, não somos crentes, nós somos filhos de Deus. Se você não se coloca assim, comece a colocar, sou filho de Deus. Porque hoje ficou muito difícil. E como virão nesses tempos as pessoas? Porque hoje ficou muito banalizado o evangelho. Aliás, eu queria dar um toque para você. Tem umas gravadoras que eles estão pegando os cantores e botando para cantar lá. Por quê? Grana. Dinheiro. E muitos estão sendo seduzidos por isso. Mas muitos escândalos também estão vindo. E por isso quando você fala de evangelho e crente, as pessoas, não, eu não quero ser igual aquele ali. E parece que virou uma moda. O cara está ruim lá na área dele, de repente ele aparece na igreja. Não estou aqui para julgar, não compete a mim. 2 dias depois, agora ele é evangélico. E depois vem ele numa balada. E um dia dá um testemunho na TV, mas outro dia ele está numa balada, está num show circular. Como ouvirão? Como ouvirão? Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar isso, o evangelho simples e verdadeiro. É isso que essa nação precisa, de homens e mulheres que se dispõem a pregar o evangelho, que se dispõem a anunciar as boas novas, que estejam dispostos a pagar o preço de morrer para o seu eu, morrer para as suas coisas, mas para fazer a vontade de Deus. É sobre isso que nós estamos falando durante 1 ano e pouco aqui. Às vezes as pessoas falam, meu Deus, mas não tem outra coisa. É que a Bíblia só fala disso, querido. Ela fala disso. Deus ser boca para quem não tem boca. Deus ser justiça para o injustiçado. Deus supriu o órfão e a viúva. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber. O que eu tenho que fazer para os pequeninos? Começa a ler a Bíblia, você vai ver que é tudo isso, está aí. Não tem outro evangelho, não tem outro. Não existe outro. Não existe outro.
É por isso que Isaías capítulo 61 fala assim: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, falando para Isaías, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. O Senhor ungiu você para pregar as boas novas também. O Senhor ungiu você para pregar as boas novas, os quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Sabia que tem muita gente ao teu redor que ele está cativo, está algemado, e Deus te ungiu para você pregar as boas novas. Como virão se não há quem pregue? Como irão se não há quem envie? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 16. Fala da crucificação, da morte de Jesus, sepultamento de Jesus. Ele fala da ressurreição de Jesus. Quando Jesus apareceu para Maria Madalena, e quando Jesus apareceu para os seus 2 discípulos, e lá em versículo 14 ele deu uma ordem. E a ordem era essa: finalmente apareceu Jesus aos 11, no versículo 14, Marcos 16, 14, quando estavam à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinha visto já ressuscitado. E disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônio, falarão novas línguas, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esse é o ide. É o ide após a morte e a ressurreição de Jesus. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nossa, você veio aqui nessa noite para ouvir? Eu estou falando dele, de Jesus. Somente para ele que nós prestamos culto. Só ele que nós abrimos a nossa boca, curvamos os nossos joelhos. Só ele que nós levantamos as nossas mãos. E hoje mais do que nunca, mais do que nunca é falado de Jesus, mais do que nunca, para que os homens digam: não me falaram de Jesus sim. Muita gente já ouviu e está ouvindo falar de Jesus. Eu queria concluir dizendo para você nessa noite: o sacrifício de Jesus na cruz foi por você, foi por mim, foi por você e foi por mim. Eu queria chamar aqui as meninas que vão fazer uma peça. Eu não me demorei muito hoje, eu queria compartilhar a fala dele. Eu não sei como é que está teu coração nessa noite aqui. Eu não sei o que está se passando pelo teu coração nesses dias. Eu não sei se você realmente tem sentido a alegria da salvação. Eu não sei se você tem compreendido o amor de Jesus. Porque se nós formos desfrutar só daquilo que nós realmente entendemos e compreendemos, só vamos falar daquilo que entendemos também. Meu convite nesses dias é que você realmente abra o teu coração para entender o que Deus quer da sua vida, o que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida.
e que há um serviço, um encargo grande sobre a minha e a sua vida, de falar do amor dele. Não perca tempo, não perca a oportunidade, fale mesmo de Jesus. Você vai ver o quão vale a pena quão é gostoso você falar do amor de Jesus. Nós estamos aqui, está faltando bastante gente hoje por causa da Páscoa, mas eu creio que tem muitas coisas para você fazer ainda. Essa cruz é legal. Eu queria que depois desse teatro que eles vão fazer, eu queria te fazer um convite a realmente abrir teu coração totalmente a Ele. Totalmente a Ele nessa noite. Amém?